Fala galerinha, beleza? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula no canal Panda Dev. Então, nessa aula nós vamos trabalhar com todos os tipos de variáveis que foram vistas na aula anterior, em exceção a Object, beleza? Além disso, nós vamos ver também a entrada e saída de dados do usuário para saber como fazer essa manipulação de dados e mais uma questãozinha que é vamos fazer um exercício prático, né? Uma calculadora bem simples para você ir se adaptando com o mundo da programação, beleza? Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo e já deixa seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreva, que é um ótimo curso para quem está buscando de programação, beleza? Vamos nessa. Abrir aqui a plataforma. Como todos já sabem, para criar um projeto vem em File, New, Project. Já está aqui marcado com o Java Project. Clica em Next. Nós vamos deixar aqui o nome do projeto. Vou colocar aqui aula 4. Vamos avançar no Next. E finalizar no Finish, beleza? Então está aqui, foi criado o projeto, né, aula 4, e vamos inicializar nossa classe principal, que é onde vai inicializar a nossa aplicação, beleza? Vamos aqui, clica com direito em cima do CRC e na opção New, nós vamos escolher a opção Class. Nessa opção, nós vamos definir o nome da classe, né, que vai ser main, e vamos marcar a opção public static void main, que é onde vai inicializar a nossa aplicação, beleza? Vamos marcar aqui, finalizar. Esse é a nossa classe principal que foi criada e aqui está o método, né? Só relembrando para o pessoal que não se preocupa com a sintaxe da linguagem de programação. Com o tempo, nós vamos aprendendo como usar ela, beleza? Um exemplo clássico aqui, quem está usando a plataforma Trid, né? Todo o código que é executado dentro desse bloco, desse procedimento, é a mesma coisa lá na plataforma do Trid. Todos os códigos que você fazer dentro desse bloco aqui é como se fosse lá, beleza? A diferença é que aquela ferramenta ela vai gerenciar a execução da sua aplicação, do seu script. Aqui não. Aqui a máquina virtual precisa desse procedimento para poder inicializar. Beleza? Então não se preocupe com sintaxe e tudo que você usar dentro da programação que nós vamos ver durante o curso vai ser possível usar nessa plataforma lá do Trid sem problema nenhum. Tanto tanto em Java como se você já tem conhecimento lá na sintaxe do Groove. Beleza? Então vamos nessa. Nós vamos fazer a definição de todos os tipos das variáveis que nós já aprendemos na aula anterior. Deixa eu abrir aqui. Que vai ser esse tipo de dados, né? Nós vamos criar uma variável chamada com esse tipo, quer dizer, boolean, string, integer, float, date e object vai ficar de fora, beleza? Que isso aqui já é para a parte de conteúdo mais avançado. Fechou? Vamos lá fazer a primeira declaração da nossa variável, que vai ser do tipo boolean. Então, deixa eu abrir aqui de volta, né, o Eclipse. Primeira variável. Vou definir o tipo dela, que vai ser boolean. O nome da variável, que eu vou colocar deixa eu ver. Vou colocar valor boolean.
e vou definir um atributo, vou definir a inicialização dela. Para mim atribuir o valor vai ser igual, né, faz parte da sintaxe do Java, e só existe duas opções, conforme nós olhamos na aula anterior, que é verdadeiro ou falso. Beleza? Só existe essas duas possibilidades. No Java, como nós estamos usando o tipo de dados Boolean, né, dessa forma, é possível adicionar mais um valor que é null. Esse por se tratar de um objeto, beleza? Mas se eu colocasse somente B, não seria possível a minha variável receber um valor nulo. Portanto, nós vamos manter aqui como se fosse dessa forma, beleza? Mas poderia ser a outra também. Como eu estou acostumado a trabalhar com esses tipos, eu gosto de usar essa sintaxe. Aqui nós vamos definir um valor. O valor dessa variável que nós vamos inicializar ela vai ser false, beleza? Então vou aqui, defino ela. A próxima variável que nós vamos declarar vai ser string. Então vamos lá. Vai ser o tipo da variável, o nome da variável, valor, string. E vou inicializar ela com aula 4. Beleza? E eu poderia muito bem também inicializar ela como vazio, mas como vou deixar aqui, por exemplo, eu vou deixar aula 4. Próxima variável vai ser um número que vai ser do tipo inteiro. Então, vamos lá, inteiro, integer, valor, integer. E vou inicializar ela com 0. Vamos para a próxima, que vai ser do tipo float. Vamos declarar o tipo, o nome da variável e vamos definir um valor 0 também. Beleza? Aqui ele já deu uma mensagem de erro. Vamos ver o que ele está falando. Não foi possível converter inteiro. Não foi possível converter inteiro em float. Então nós temos que fazer ou coloca ponto 0. E aqui também não deu, hein? Mas ele falou que pode adicionar um cast aqui. Vamos adicionar. Então tudo que nós definir nesse valor aqui do atributo, vou colocar aqui 0. Ele está fazendo um cast de inteiro para float, beleza? Então é dessa forma que faz um cast em Java, beleza? Vamos para a próxima, que vai ser do tipo data. No tipo data, nós vamos trabalhar com o tipo date, valor date, e no Java nós vamos ter que criar o objeto em memória por se tratar de uma classe, né? Para inicializar ela, nós vamos usar um new date e pronto. Aqui ele está acusando um erro, vamos ver qual que é o erro. Ele está falando que não tem um tipo chamado date e encontrou as seguintes classes aqui, né? Que tem a date da Unity. Unity não, tem uma classe chamada java.util. Lá dentro dessa classe existe esse tipo de dados chamado date.
Então, se eu clicar aqui, eu vou importar essa classe para o meu projeto, beleza? Então, se eu acionar aqui, se eu reparar aqui em cima, ele trouxe o import da classe, dessa classe aqui, para meu objeto aqui, ou para meu projeto, beleza? Que fica nessa classe main. Agora, nós vamos fazer a saída desses 5 tipos de dados para o usuário, beleza? Então, nós vamos imprimir na tela essas 5 variáveis, só de exemplo. Eu vim aqui, então, vamos imprimir através do system.out.print. Diferente da aula anterior, nós vamos colocar ln. E quando ocorrer o print com esse procedimento ln, vai ser escrito na tela do usuário na próxima linha, beleza? Se eu deixar só o print, ele sempre vai acrescentar a saída para o usuário na mesma linha, na sequência. Para ficar mais fácil na visualização, nós vamos usar esse método. Então aqui eu vou pegar o valor boolean, vou colocar aqui, e vou repetir esse mesmo código para todas as outras 4 variáveis. 3, 4, 5. Vou pegar aqui essa segunda variável, vou adicionar aqui, vou pegar a terceira, vou adicionar aqui, a quarta e a última. Perfeito, tá aqui. Vou mandar executar esse código para ver o resultado. Olha o resultado da aplicação. Imprimiu false, aula 4, valor 0 e 0.0 e a data de hoje, 31/7 de julho, beleza? Dessa forma, nós já imprimimos essas variáveis e vamos começar a manipular elas, beleza? Vamos começar pelo mais difícil, que vai ser data. Data, vou deixar só de exemplo aqui, mas quem for pegar a programação lá no TRID vai ter que aprender a trabalhar com datas no Java, beleza? Que lá você vai ter que fazer regras de negócio, regras de programação que acaba envolvendo os datas, dias, horas, minutos, segundos. Então eu acho que é essencial você aprender esse tipo de dados. E vamos começar direto com ela. No Java, data, existe uma forma que o Java trabalha com esse tipo de dados, que é esse tipo aqui, ó, que é uma classe lá, que é um objeto que vai trabalhar com a data dentro do Java. Como como na regra do mundo aqui fora, nós trabalhamos, principalmente no Brasil, nós trabalhamos com dia, mês, ano, horas, minutos e segundos. Beleza? Então, eu vou definir um visual para o usuário visualizar a data dessa forma. Para mim fazer isso, eu vou usar uma classe do Java que vai me permitir alterar o formato da máscara que eu quero apresentar, beleza? Eu vou fazer aqui mais uma declaração de uma variável, que ela vai ser do tipo simple date format. Vou colocar SDF, que é o nome da variável, e vou definir, eu vou criar esse objeto com a máscara que eu quero apresentar para a saída de dados. Dessa forma, eu vou repetir, né? Simple date format e aqui eu esqueci aqui, ó, new, né? Quando eu estou criando um objeto, eu sempre inicializo com new, o nome da minha classe, e vou definir a máscara, que vai ser dia, mês,
ano, horas, minutos e segundos. Esse é o padrão que eu quero apresentar na saída. Vamos ver aqui qual que é o erro. Ele está falando aqui no Java, né, que não existe essa classe, esse tipo de dados. Então, nós precisamos importar essa classe para a nossa aplicação aqui, que é java.text. Dentro dessa classe vai existir esse tipo de dados. Ou esse tipo de dados, beleza? Então, vou aqui, faço o import, como nós olhamos aqui, ó, veio a declaração aqui em cima, e agora eu já posso brincar com a saída de dados nesse padrão. Eu vou fazer mais um print, ln, né? Só que eu quero que seja apresentado a seguinte forma: sdf.format. Esse é o valor que eu quero que saia na minha aplicação. O que acontece? Esse SDS, né, é um tipo, né, para trabalhar com data no Java, e existe um procedimento lá chamado format, que você chamando ele, passando um atributo do tipo date, que é essa variável, ele vai me retornar uma string. Se eu olhar aqui, ó, esse procedimento, o nome do procedimento é format, e ele espera um parâmetro do tipo data, aqui, ó, date, aqui é o nome da variável lá da rotina, isso é interno lá do Java, e esse parâmetro vai ser executado lá interno e vai me retornar uma string, que é isso aqui, ó, beleza? E string, todo mundo já sabe, né, que é qual que é uma string, é essa daqui, né? Então, esse procedimento aqui vai me retornar um tipo de dados nesse formato, beleza? Só que eu não atribuí esse resultado em nenhuma variável. Eu mandei imprimir direto nesse outro procedimento, que é o println. Beleza? Vamos executar aqui. Se nós olhar aqui, ó, a última linha, foi apresentado a data. E aqui, ó, saiu um 0 a mais. E se nós olhar aqui na máscara, existe um M a mais. Beleza? Então vamos alterar aqui só para corrigir nossa data. E vamos executar novamente. E existe mais uma coisa aqui, hein? 14, mês 14, não existe isso, né? Não existe isso. Vamos ter que alterar isso aqui. Vou colocar assim. Ah, agora, ó, perfeito. Veio no padrão que nós definimos. Beleza? Então ficou dia minúsculo, M maiúsculo e Y, que é ano, tudo minúsculo. E deixa eu alterar aqui horas, minutos e segundos para 2 pontos. Estava errado também. Vamos visualizar o resultado. Perfeito, agora está correto. O que vamos fazer agora? Já aprendemos a trabalhar com saída de dados do tipo de data, né? Nós agora vamos definir o resultado do SDF em uma variável do tipo string, que vai ser a nossa valor string. Então, vou pegar aqui, ó, valor string recebe o resultado do meu procedimento format
deste objeto, beleza? Então, eu vou atribuir o resultado desse procedimento nessa variável e vou mandar imprimir o resultado dessa variável. Lembra que primeira vez que ela imprime aula 4. Tá aqui. Ela vai imprimir a primeira vez, a aula 4, só que na última impressão dela, essa variável vai estar valendo a data que nós estamos trabalhando. Se eu colocar o breakpoint aqui e mandar executar, vamos ver o resultado. Perfeito. Ó, breakpoint parou aqui e aqui ele está mostrando o valor da variável aula 4. Se eu executar a próxima linha, F6, vamos ver qual o próximo valor dela. Está aqui, ó, 31/7/2022. Beleza? Às 6h17. Aqui deveria ser no formato de 21 horas, ou de 18 horas. Vou alterar aqui. Deixa eu executar o restante. Aqui é o resultado, beleza? Então deu para entender como funciona essa questão de manipular variáveis, né? O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu só ajustar aqui a hora para minutos, para as 18 horas. Está aqui, ó. Então a hora aqui, H maiúsculo, vai definir as horas em 24 horas, beleza? Aqui imprimiu. E aqui é o resultado. O que vamos fazer agora? Nós vamos fazer pedir uma entrada de dados de um valor para o usuário e vamos fazer um cálculo de multiplicação e apresentar o resultado desse cálculo no sistema, beleza? Vamos para a próxima manipulação, que vai ser o seguinte. Para nós trabalhar com entrada de dados no Java, nós vamos ter que usar uma classe chamada scan. E essa classe vai ser responsável de capturar entrada de dados do usuário para nosso sistema. Com a captura desses dados que o usuário informar para a nossa aplicação, nós vamos poder fazer a manipulação, tratamento de dados, o que nós quiser via programação e apresentar alguma informação que seja necessário para ele, beleza? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos declarar uma variável chamada scanner. Eu declaro aqui o tipo, né, que é scanner. Vamos colocar o mesmo nome, scan, deixar só assim. E vou criar o objeto, né, do mesmo tipo. A diferença nessa criação de dados é que nós vamos ter que passar um outro atributo para ela, que vai ser system.in, que vai ser de input, beleza? Vou colocar aqui. E aqui ele está apresentando um erro. O erro que ele está falando é que não existe esse tipo de dados, então nós temos que importar essa classe chamada scanner, que é da java.util, beleza? E fazendo a importação, nós já conseguimos solicitar a entrada de dados para o usuário informar na nossa aplicação, beleza? Para isso, nós vamos chamar um seguinte método. Nós vamos declarar o valor 1, uma variável chamada valor 1, e uma segunda variável chamada valor 2, que é a entrada 1 e a entrada 2. Com essas duas variáveis, nós vamos poder fazer a multiplicação
dos dois valores, beleza? E apresentar o resultado da aplicação. Para isso, nós vamos colocar aqui string valor 1 recebe. Neste ponto, nós vamos solicitar a entrada de dados e vamos pegar o resultado dessa solicitação e atribuir o valor para essa variável chamada valor 1, que é essa que nós acabamos de criar. Aqui, então, nós vamos chamar a nossa variável scan. Nessa variável scan, existe um método chamado next line. Nesse método, quando o nosso sistema estiver executando essa linha aqui, ele vai ficar aguardando, a nossa aplicação vai ficar travada, aguardando a espera do usuário informar algum valor. Enquanto ele não informar nenhum valor para a nossa aplicação vai ficar congelada nessa linha. Após ele informar o valor e acionar o Enter lá do teclado, a nossa aplicação vai começar a executar a próxima linha, beleza? Então vamos fazer o teste aqui, só para ver como que ela se comporta. Vou parar aqui e vou mandar executar. Ó, aqui ele imprimiu algum valor e está aguardando alguma entrada de dados. Se eu informar aqui 25, se você reparar, ficou destacado lá. Ó. Aqui eu não consigo informar nada. Mas se você reparar, a string ficou destacado de verde ou azul. Eu não consigo identificar, mas para mim aqui é verde. Ficou destacado. Se eu apertar Enter, ó, a aplicação foi finalizada. Tá aqui, ó. Beleza? Agora eu quero imprimir o resultado. O resultado dessa variável eu quero imprimir também. Então o que eu faço? Vou fazer o print ln e quero imprimir o resultado de valor 1. Vamos executar aqui. Está aguardando qualquer valor, vamos digitar aqui 2565. Olha lá, então ele aguardou a entrada de dados e quando eu acionei o Enter, ele foi lá, continuou na próxima linha e imprimiu o valor da variável para o usuário novamente, beleza? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a mesma coisa, só que a diferença é que nós vamos solicitar mais uma variável chamada valor 2, que vai ser a nossa segunda entrada de dados. E vamos definir mais uma variável que vai ser resultado. Esse é o nome da nossa variável. E ela vai ser do tipo float, beleza? Como nós vamos fazer multiplicação, esse é o valor que eu defini, o tipo dela que eu defini. Aqui eu vou inicializar ela com 0. E aqui ele já recusou, né? Então vamos adicionar o cast aqui para definir o valor. Outra forma de definir seria criando o objeto aqui, ó. New, eu informo o tipo, float, e posso passar um valor qualquer aqui. Beleza? Aqui ele deu um erro aqui. Não sei porquê, mas eu vou voltar lá para onde estava. Então, para garantir, vamos deixar dessa forma. Ok? O que acontece? Se vocês repararem,
não dá, tipo assim, fica uma aplicação sem lógica, né? O usuário não sabe o que está acontecendo ali por trás, esperando um valor, entendeu? Então, o que que nós vamos fazer? Antes de solicitar o valor 1 da variável, nós vamos pedir para o usuário, mandar uma mensagem para o usuário, informar o valor 1, beleza? Qual que vai ser? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar mais uma variável, ou mais um print. Esse print vai ser o seguinte. Antes da variável valor 1, nós vamos solicitar, nós vamos emitir uma mensagem para o usuário solicitando o valor 1, beleza? Então, vou aqui e digito o seguinte, digite um valor. E com essa mensagem aqui, fica explícito lá para o usuário que a nossa aplicação está aguardando um valor. Aí, enquanto ele não informar, a nossa aplicação vai ficar travada, beleza? Então, vamos pegar a mesma mensagem e vamos fazer para o segundo valor, que vai ser aqui, ó. Vamos falar o seguinte, digite um segundo valor. Segundo valor. Quando o usuário digitar nosso segundo valor, eu quero pegar a multiplicação do valor 1 com 2 e apresentar o resultado da nossa multiplicação, beleza? Para o usuário. Como vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, já vamos apagar aqui e vamos fazer a declaração direta e atribuindo o valor dessa variável, que vai ser o seguinte. Nós vamos usar a própria classe chamada float. Nessa classe existe um método que vai fazer a conversão de dados de string para float. Então, qual método que nós vamos usar? Vai ser parse float. Esse procedimento aqui vai esperar uma string e me retornar um float, beleza? Então, vou digitar aqui valor. Está aqui. E vamos fazer a multiplicação direto. Para fazer a multiplicação vai ser asterisco, beleza? Nós vamos fazer a multiplicação direto com o valor 2. Então, vem aqui e digita o valor 2. O que acontece? Valor 1, valor 2 é do tipo string e resultado é do tipo float, numérico. Como não existe a possibilidade de fazer cálculos matemáticos com tipos de dados diferentes, então nós temos que fazer o cast, que é a conversão de dados. Na classezinha float vai existir esse método, né, que me permite converter o valor de uma string, desde que seja um valor válido, né, que seja um numérico. Se não for, se eu digitar lá Adão, uma string qualquer que não seja numérico, não vou conseguir, vai dar um erro na minha aplicação por não se tratar de um valor numérico, beleza? Mesmo ele estando em string, eu não consigo converter ele, beleza? Então, tudo que nós digitar lá vai ter que ser de alguma forma no formato de número, mesmo que ele esteja no tipo de dados string, beleza? Vamos executar aqui só para ver qual vai ser o resultado, né? Vamos jogar aqui e vamos fazer o print do resultado, beleza? Que é o cálculo matemático. Vou salvar, mandar executar. Olha lá, a nossa aplicação já pedindo um valor 1, né? Vou colocar aqui 10. E o nosso segundo valor. Então vamos digitar aqui 3, que o resultado tem que ser 30, né? 3 vezes 10, 30. Vamos pressionar Enter e ver qual que é o resultado. Está aqui, ó, valor 30.
Para ficar mais bonitinho a nossa saída, vamos colocar uma mensagenzinha, né, mais limpa, que dê para entender melhor. Como que nós vamos fazer isso? Vamos fazer mais um print, ln, informando o resultado, que é o seguinte. Vamos digitar uma string, vai ser o quê? Resultado da multiplicação. 2 pontos. E aqui vai ser o resultado. Beleza? Vamos executar para ver qual que vai ser a saída. Digite o valor 1, 25. Vamos digitar o valor 2, que é 2 mesmo. Resultado 50. Então, o que aconteceu? Resultado da multiplicação, 2 pontos, 50. Reparem que na execução das últimas duas linhas, ele pulou uma linha para cada print, né? Como eu quero que seja executado o 50 na mesma linha, quero que o 50 seja impresso aqui, ó, nesse ponto. Eu preciso tirar o print ln e executar novamente. Vamos ver? Então, ou seja, nesse ponto aqui ele pulou uma linha e fez a impressão, e quando executar essa linha de código, ele vai aplicar o resultado na continuação da linha anterior, porque ele não fez o ln, que é seguir na próxima linha, beleza? Então, print, somente o print vai continuar a impressão de dados na mesma linha, na linha atual, beleza? Vamos executar. Digite o valor 1. Deixa eu ver aqui. 40. Digite o valor 2, que é 2. Vamos ver. Ah, deu o mesmo erro, hein? Ele apresentou o mesmo erro. Vamos fazer o seguinte. Aqui nessa linha, nós vamos manter no print, e aqui vai ser o print ln. Beleza? Vamos executar. Digite o valor 1. 10, 2, resultado 20. Vamos ver? Agora sim. Então essa é a nossa aula do dia de hoje. E eu quero ver se eu consigo criar mais vídeo durante a semana para poder concluir esse curso o mais rápido possível, que eu quero entrar já com outro projetinho em paralelo, que vai ser um acompanhamento diário, né? Então, aguarde aí que o próximo mês eu quero iniciar esse segundo projetinho, que vai ser apresentado todos os dias, beleza? Todos os dias nós vamos apresentar o resultado de um determinado projeto, a execução do projeto, de como que ele está sendo trabalhado dentro da B3, beleza? Então, segue aí, curte nosso vídeo, é um conteúdo aí para quem quer iniciar no mundo da programação, e para os traders, né, que devem aprender a programar e otimizar seus resultados através da programação. Beleza? Então, até a próxima aula e até breve.